Vamos para a próxima questão aí do Enem. Decisão de asfaltamento da rodovia MG 010, acompanhada da introdução de espécies exóticas e a prática de incêndios criminosos, ameaçam o sofisticado ecossistema do campo rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas nativas dessa região, altamente adaptadas a uma concentração de alumínio, que inibe o crescimento das raízes e dificulta a absorção de nutrientes naturalmente, estão sendo substituídos por espécies inovadoras que não teriam naturalmente adaptação para este ambiente. No entanto, elas estão dominando as margens da rodovia, equivocadamente chamada de estrada ecológica. Possivelmente, a entrada de espécies de plantas exóticas neste ambiente foi provocada pelo uso, neste empreendimento, de um tipo de asfalto, cimento-solo, que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações químicas dos solos adjacentes à rodovia. Essa afirmação baseia-se no uso de cimento-solo, mistura rica em cálcio que... Aí vem aí as opções, tá? Então vamos lá, vestibulando. Vamos voltar para cá. Vou apagar aqui. Vou reler a questão. Eu sei que vocês estão ansiosos pelo gabarito e pela solução, mas vamos aprender um pouco também, né? Nós temos aulas aqui específicas, mas dá para aprender um pouco também nessa questão. Vejam só. As plantas que existiam lá, elas tinham dificuldade até de suas raízes, porque existia muito lá essa parte do alumínio, tá certo? Do solo. Então, ele diz aqui no texto que elas tinham essas dificuldades, ó, de absorção de nutrientes, tá? E elas foram substituídas por outras substâncias, mas só que as outras elas não iriam sobreviver aí. E como foi que elas conseguiram sobreviver? Porque colocaram uma espécie de cimento-solo. Ou seja, colocaram um cimento-solo que é uma mistura rica em substâncias tal que possui o cálcio. Aí ele pergunta, essa afirmação baseia-se no uso de cimento-solo, mistura rica em cálcio que? Aí vem várias opções aí. Então o que é que acontece aí, vestibulando? Na hora que ele colocou substância que tem o cálcio, o que dificultava lá a sobrevivência dessas novas plantas? É porque existia lá o alumínio, tá certo? Como ele disse lá em cima, as plantas, ó, lendo para você, as plantas nativas dessa região, altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio. Então esse alumínio aqui, tá? Ele dificulta o nascimento, o crescimento das plantas. Esse alumínio que existia aí nesse terreno ao lado dessa rodovia dificulta o crescimento das plantas, mas as plantas estavam já adaptadas a esse alumínio, tá? E elas conseguiram sobreviver. Aí, quando resolveram pegar essa estrada e colocar o asfalto, tá? Eles resolveram modificar esse solo. E para modificar esse solo, eles colocaram compostos que possuem cálcio. Ora, o que é que vai acontecer? Quem dificultava a sobrevivência dessas plantas eram os alumínios. Na hora, só um minuto aqui que... Quem dificultava aqui, ó, pessoal, era o alumínio, tá aqui, ó, tá? Então, ele sabia que colocando outras plantas lá, elas não iriam sobreviver, porque esse alumínio não deixava. As que estavam lá, estavam escapando, porque se adaptaram ao alumínio. Mas as novas plantas que eles mudaram, né? Até ele colocou aqui, ó, equivocadamente chamada de estrada ecológica, as novas plantas que eles colocaram não iria sobreviver porque não estava adaptada a esse alumínio. Então tinha que tirar esse alumínio de lá. Então o que foi que eles fizeram? Colocou um cimento solo, que é uma substância que possui cálcio. Ora, vocês sabem que o alumínio, pela fila de reatividade, lá na reação química, no volume 1, o alumínio ele é mais reativo que o cálcio. Então ele veio e tomou o lugar do cálcio. Se ele tomou o lugar do cálcio, por exemplo, onde tinha hidróxido de cálcio, eu vou ter agora hidróxido de alumínio.
Então, o hidróxido de alumínio, vocês sabem até que é a LOH3, o hidróxido de alumínio ele é básico. Se ele é básico, ele vai tornar aquele solo básico, então vai diminuir a acidez dele, ou seja, vai elevar o pH. Então, era a opção que você tinha lá na letra A. Com a introdução do cálcio, inibe o alumínio, a presença do alumínio, e eleva o pH. Por que eleva o pH? Porque o alumínio vai tomar o lugar do cálcio e vai formar uma base. E a base eleva o pH, porque quanto mais alto o pH, ele será um meio mais básico, tá certo? Então, eu tinha que eliminar o alumínio dessa estrada. Coloquei o cimento, né, que ele chamou lá o cimento solo, e esse cimento possuía cálcios, compostos de cálcios, né, de tal forma que o alumínio tomou o lugar do cálcio pela fila da reatividade e sumiu o alumínio. Se sumiu o alumínio, as plantas agora iam sobreviver e o solo deixou de ser ácido porque elevou o pH em função dessa base formada. Então a resposta aí seria a letra A. Ó, para cá, vestibulando, vem comigo aqui. Então observem que essa questãozinha é bem interessante sobre essa parte desse cimento solo, porque nós temos que entender que quem prejudicava o nascimento de plantas naquela rodovia era o excesso de alumínio que lá existia, certo? Então, ele queria eliminar esse alumínio, então ele colocou lá hidróxido de cálcio. O que foi que aconteceu? Com a presença do hidróxido de cálcio, o alumínio, numa reação que a gente chama aí de simples troca, tomou o cálcio, tirou o cálcio e entrou no lugar do cálcio. Então o alumínio que prejudicava aquelas plantas, ele desapareceu porque ele formou um composto ali chamado AlOH3, tá certo? Hidróxido de alumínio, ok? E esse hidróxido de alumínio, tá? Faz com que aquele meio que como vai entrando ali base, eleva o pH dele, ou seja, torna-se um solo mais básico, ok? Então isso faz exatamente diminuir aquela quantidade de alumínio, do alumínio, do cátion, do alumínio que lá existia, ok? Então essa foi a questão do Enem e nós vamos agora fazer a nossa última questãozinha aí do Enem, tá certo? Para a gente encerrar aqui essa resolução do Enem. Lembre-se que eu prometi a vocês que ia fazer o Enem, como faço todos os anos aqui, a resolução do Enem, tá certo? Corrigimos até aquele Enem vazado do ano passado, então tivemos 2 provas do Enem, e hoje, infelizmente eu digo assim, porque o presidente Lula, ele disse, não, numa reportagem, ele disse, se for necessário, nós faremos outra prova. Se não der certo, a gente faz outra prova, se não der certo, faz outra. Não é assim. Uma prova, o concurso, o aluno está estudando, ele tem os colégios, tem outros vestibular que vai fazer. Quando ele vai fazer lá o vestibular, o Enem, que deu errado, não é só marcar uma outra prova não, mexeu em tudo na vida do pré-vestibulando, até na atenção desses meninos, desses adolescentes que estão fazendo. É por isso que o meu vereador aqui em Natal, assim que mudaram para fazer o Enem, que é uma coisa boa, muito boa como era antes, as questões eram até melhor. Embora tá retornando, as questões estão melhorando. Mas quando resolveram fazer esse Enem, eu fiz uma audiência pública, convoquei também a UFRN, todos os colégios, disse, olha, e coloquei minha opinião, não vai dar certo isso antes daquele vazamento, daquelas provas e tudo, não vai dar certo isso, é uma dificuldade, o governo não tem logística nem para fazer as coisas funcionar, se atrapalham tudo, uns por realmente... por falta de experiência, outros por má fé, por querer desviar dinheiro público, erram tudo quanto mais se meter em vestibulares. Deixe cada universidade fazer seus vestibulares, daqui é ótima, cada ano a gente pega mais questões, né? As questões a gente usa como plano de aula, antes quando era 4 dias era melhor ainda, porque aqui era 4 dias separados, as provas de física eram separadas, de química separadas, vinham questões melhores, mais trabalhadas, os professores excelentes aqui da universidade, todos os livros começaram a botar a questão da UFRN, ela diminuiu para 3 dias, botou um dia matemática, física, química, todo junto, teve que diminuir, lógico, a qualidade e a dificuldade das questões, a gente perdeu um pouco, mas mesmo assim, não ter mais a UFRN vestibular é perder mais ainda. Então a gente tem que ter paciência e o governo tem que pelo menos fazer as coisas funcionarem. Se pelo menos as coisas que lá existissem estivessem funcionando, tudo bem, vamos agora para o Enem, mas nem funciona o básico de tudo, de saúde, de segurança, de tudo, e querem se meter no ramo de educação. Um modismo, né, que o ministro quer fazer e alguns retores vão naquela empolgação, porque uns é indicação, outros têm isso.
Isso não existe, a gente tem que levar a educação numa coisa séria. É que nem, não, vamos pegar agora a educação e vamos botar em escola integral. Ora, não funciona nem o que está aí. Escola integral é ótimo o aluno o dia todo, desde que funcionasse o sistema que aí está. Então, vamos ver se com o recurso que tem, que é muito, melhor o que já está funcionando. Aí depois sim, com essa massa, todo mundo dentro da escola, aí depois a gente vai tornar a escola integral, melhor ainda, mas tem que pelo menos fazer funcionar o que existe e não ir lá para frente se nem resolve. Aí vai botar uma escola ou outro polo para mostrar que funciona integral, na verdade elitizando uma escolinha ou outra e não dando acesso a todos que precisam da educação, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado quando se fala em educação e tem que se discutir muito, escutar todo mundo até chegar num projeto melhor. Então eu espero que esse Enem seja o fim dele nesse sentido de querer fazer ele como uma grande prova e continue o Enem como um esforço que existia para que todos os professores, alunos acompanhassem que ali é uma nova visão de ser cobrado. Então, a gente voltando como era o Enem antes, vai ser muito bem, contribui muito, né? E não precisam estar queimando o Enem, porque o Enem não tem culpa nenhuma aí. O Enem vinha muito bem e tentaram aí mexer. Gastaram tanto dinheiro com segurança para não vazar, enquanto esse dinheiro podia estar sendo empregado tudinho lá na escola de base, nos menininhos que estão começando lá, que a gente tinha condição aí de dar um banho nessa base e formar melhor os nossos futuros alunos, ok? Então vamos fazer aqui nossa última questão do Enem.